Olá pessoal, eu sou o professor Robson Soares Silva da UFMS Campus de Ponta Porã e venho aqui fazendo uma apresentação para vocês cujo título é Android, um dos maiores mercados para o desenvolvimento de aplicações móveis. O meu site é www.robsonsoares.com, o site da UFMS Campus de Ponta Porã é cpp.sites.ufms.br. Aqui tem meu e-mail de contato. E vamos dar início à apresentação. Os tópicos da apresentação são os seguintes: o que é o Android? Vamos falar um pouco sobre a arquitetura do Android, seus componentes, gerenciadores de layout e uma aplicação para visualizar imagens. Essa será a aplicação a ser desenvolvida, onde vai ter um pequeno texto, escrito Mustang, lançado em 1964, mais antiga linha de automóvel da Ford Motor Company. Vai vir um botão e uma área da imagem. E através desse botão eu consigo trocar a imagem, que nesse caso usa-se um componente chamado Image View, e eu tenho essa possibilidade de fazer essa visualização. Vamos chegar nesse ponto e entender como construir uma aplicação como essa usando o Android. O que é o Android? Hoje considerado o sistema operacional móvel mais popular do mundo, com perspectivas aí para a versão 5.0 até o final do ano, trazendo diversas novidades. Então fica sempre a expectativa e a Google está buscando evoluir sempre esse sistema e isso motiva muito todos nós desenvolvedores para esse sistema. Definição do Android. O Android é um ambiente operacional completo baseado no kernel Linux, versão 2.6. Inicialmente o destino de implementação para o Android era a arena de telefone móvel, incluindo telefones inteligentes e dispositivos de baixo custo. Entretanto, a variedade completa do Android, de serviços de computação e o suporte totalmente funcional, extrapolou o mercado de telefones móveis. Hoje existem até relógios com Android. Os aplicativos Android são gravados na linguagem de programação Java e serão executados em uma máquina virtual chamada Dalvik Virtual Machine. A arquitetura do Android é essa, ele tem um núcleo Linux. A partir desse núcleo, ele tem um conjunto de bibliotecas no nível 1. E acima desse nível de bibliotecas, inclusive nesse nível de bibliotecas, tem o SQLite, que é seu banco de dados nativo, o OpenGL, e aí tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. Tem-se também o framework, Application Framework, e em cima disso tudo, nível 3, as aplicações. Componentes do Android. Então, nós temos aqui, são apresentados os widgets, são os componentes que herdam diretamente da classe View, Button, Image View, Test View, e os gerenciadores de layout, utilizados para organizar a disposição dos componentes na tela automaticamente. Os gerenciadores de layout do Android são os seguintes: Relative Layout, Absolute Layout, Frame Layout, Linear Layout e Table Layout. Então, todos os desenvolvedores que vão iniciar o estudo para trabalhar com Android têm que partir para o estudo dos gerenciadores de layout. Esse é um primeiro passo muito importante e com isso você consegue ter uma dimensão de acordo com a necessidade da aplicação, você consegue encaixar em um layout específico para atingir aquele determinado objetivo. Dentro dos gerenciadores de layout, a classe Android.view.view é a classe mãe de todos os componentes visuais do Android. Vamos falar aqui, nessa aplicação eu vou usar o Relative Layout. Esse gerenciador de layout pode posicionar os componentes ao lado, abaixo ou acima de um outro componente já existente. Os atributos são os seguintes: Android Layout Below, onde você coloca a identificação da onde vai ficar posicionado aquele objeto, abaixo de qual outro objeto. E tem também o Android Layout Above, para indicar que o seu componente vai estar acima de um outro objeto. Então você tem que ter uma identificação padrão que é usada, que é @id / o nome do campo. Com isso você consegue direcionar o seu componente para estar abaixo ou acima de um outro componente. Uma coisa muito importante na hora de você trabalhar com os objetos dentro dos gerenciadores de layout é a diferença entre Wrap Content e Fill Parent.
O wrap content, quando você usa essa propriedade, indica que o conteúdo do componente é mostrado de acordo apenas com a sua necessidade. Então, ele usa o espaço necessário só para mostrar aquele conteúdo. Já quando você usa fill parent, o componente usa a tela de acordo com o maior tamanho do seu pai. Está até errado ali, mas é do seu pai. E preenche os espaços remanescentes. Renomeado para match parent na API nível 8. Então, quando você encontra match parent, é equivalente a fill parent. Ele só foi renomeado. Quando a gente trabalhar com a imagem, o componente ImageView, a gente vai trabalhar com essas propriedades aqui, que é a identificação do componente, a largura dele, que vai ser fill parent, e a altura, que também vai ser fill parent. Ele vai ocupar o espaço que tiver disponível para ele poder usar. A propriedade src, source, indica o nome da imagem, que você especifica através de @drawable/mustang1, por exemplo, que é o nome da imagem, que é mustang1.jpg. Aqui você não coloca a extensão. Tem o Content Description também, que em determinado momento vou esclarecer melhor. E também aqui a propriedade Layout Center Horizontal, onde você seta como true, ele centraliza na horizontal aquela imagem. Muito bem, vamos construir agora a aplicação para visualizar imagens. Eu vou estar andando no ritmo um pouco acelerado, para nós ganharmos tempo e o vídeo também não ficar muito extenso, ok? Depois, em outros vídeos, eu dou mais detalhes, especificamente do ambiente e tudo mais, para a gente poder conseguir configurar um ambiente para desenvolvimento. Mas eu acho que o mais importante é a gente focar agora na aplicação. Então, vamos aqui no Eclipse, tudo bem? Vamos criar aqui um novo projeto, New Android Application Project. Application Name, vou colocar aqui visualizar carros. O Project Name ele sugeriu como visualizar carros. O Package Name eu vou colocar com.android.visualizar carros. A versão vai ser a 2.2. Aqui também eu vou colocar 2.2. Aqui também, que é a API 8. E o tema, ele não permite esse tema com essa versão do sistema. Então eu vou colocar nenhum tema. Ele vai trazer um tema vazio para nós. Bom, aqui eu vou dar o Next para ele criar logo a nossa aplicação. Tá? Então, detalhes desse tipo de configuração eu vou estar passando para vocês em outros momentos. Aqui ele pergunta o nome da Activity, que é uma classe Java. Eu vou deixar main Activity e o Layout Name é o nome de um arquivo XML onde vai ser definido o layout da aplicação. Eu vou também deixar como Activity Main. Pronto. Ele criou todo o projeto. Aqui tem os diretórios padrão. E aqui a nossa interface, que ele trouxe por um momento apenas a descrição Hello World. Então, por exemplo, aqui. Essa descrição Hello World, ela é feita nesse arquivo activitymain.xml. Então, esse arquivo aqui é onde tem toda a parte de layout da aplicação. Ele é separada do código-fonte Java. Então, aqui ele está dizendo esse TextView é um componente de texto, que o conteúdo de texto dele vem sendo definido na variável Hello World, que é uma string. E onde é que eu vejo esse conteúdo? Basta você vir aqui em values, strings.xml. E aqui a gente tem a descrição correspondente a essa variável do tipo string. Né? Então aqui, por exemplo, a gente pode definir um texto que seria o texto a ser mostrado ali junto. Por exemplo, Mustang lançado em 1964. Aí vamos só aumentar aqui. Mais antiga linha de automóvel da Ford Motor Company. Eu resolvi fazer do carro Mustang porque é um carro muito bonito, né? Muita gente gosta. Então, por exemplo, uma aplicação como essa é uma aplicação que ela pode ser utilizada em uma revendedora de automóveis, né? Tanto para carros seminovos ou novos, ou até usados.
Então você vê como você tem essa facilidade de criar esse tipo de aplicação no Android. Vou salvar aqui. Só para vocês terem uma ideia, se eu vier aqui no meu XML, ó, aí, vamos ver se aqui está tudo ok, ele não atualizou, né? Salvar. Ó, agora fez a atualização. Então, já alterou aqui o nosso text view de acordo com o conteúdo que nós colocamos lá. E aqui nesse ActivityMain.xml, nesse arquivo, eu consigo definir toda a minha estrutura de interface da minha aplicação. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, vamos poder ver, por exemplo, qual seria os outros componentes. Por exemplo, eu posso querer criar um button. Então, para agilizar aqui o desenvolvimento, eu copio, que as propriedades são muito parecidas. Eu crio aqui um button. Ele vai ter uma... Aí aqui eu tenho que colocar algumas identificações. Quando ele vem sem identificação os componentes. Então, eu já vou aproveitar e vou colocar a identificação aqui. Android:/id igual @id, mais id. Quando você vai criar a identificação, você tem que colocar dessa forma. Barra o nome desse objeto. O nome dele eu vou colocar como título. Vamos colocar também o @id para o button. Vou chamar de botão 1. Eles vão ter todos como wrap content, usar só o tamanho realmente que for necessário. E aqui, por exemplo, no button, eu já tenho que indicar, como eu estou usando o layout relativo e layout, que ele trouxe como padrão, que eu quero que esse objeto, através da propriedade Android layout below, ele esteja abaixo do @id/título. Então, para referenciar já o objeto, eu não coloco o mais id, eu coloco só @id. Aí, com isso, nós já definimos o button, né? Claro, tem o texto dele também. @string botão. Vamos criar a variável botão1 também, do tipo string. Salvei, ele está reclamando indicando um erro que não existe essa variável string, está correto. A gente vem aqui agora, no string XML, e vamos criar nossa variável botão1. Aí a variável botão1, vamos definir um texto para ela. Vamos colocar assim, escolher carro, que a pessoa possa utilizá-lo para escolher o carro. Ok, e aí vamos continuar agora, voltar para o nosso layout XML. Então nós já temos o text view e temos o button. Falta apenas a parte da imagem, né, do nosso layout. Então agora aqui eu vou criar nossa imagem. Que aí no caso use-se o image view. O nome do nosso objeto de imagem vai ser imagem1. Ele vai estar abaixo do @id botão1. Pronto. Aí vamos ver agora o que mais que nós precisamos fazer. A imagem eu vou pedir para ela usar todo o espaço necessário disponível. Vou colocar como fill parent, tanto na largura quanto na altura. Falta também eu definir uma propriedade para que ela possa ficar centralizada, né? Ela não vai ter texto, então essa parte de Android Text eu não tenho. Ela não precisa. E agora eu tenho que indicar qual é a imagem que vai ser mostrada inicialmente. Então eu uso Android SRC, onde aqui eu especifico da seguinte forma, @drawLabel barra o nome da imagem. Vou chamar, por exemplo, de Mustang 1. Então, com isso, nós já temos aqui. E falta também a propriedade que indica que essa imagem vai ser centralizada. Android, layout
center horizontal. Vamos procurar aqui, ó. Com Ctrl / de espaço você consegue visualizar as propriedades. Você identifica como true. Nesse caso, eu vou pedir para centralizar também o button e também o text view. Tá. Ele está acusando um erro aqui, indicando que não está especificada ainda a imagem, né? Mustang 1. Vamos pegar as imagens aqui. Eu peguei aqui 5 Mustangs. Vamos só mudar o nome desse Mustang aqui para Mustang 4. Então, vamos pegar elas aqui. Onde é que eu jogo as imagens dentro do meu projeto Eclipse? Eu jogo nessa pasta Drawable HPI. Depois, com calma, a gente vê as características dessas outras pastas. Joguei lá. Ele já identificou como tirou o erro, né? Às vezes aparece um outro warning. Em determinados momentos a gente vai analisar cada propriedade. Vamos ver como é que ficou graficamente o nosso layout. Está dessa forma o nosso layout. Então tem o texto, o button, e nós temos aqui a imagem, né? Todos existem uma identificação para cada objeto usado. Agora vamos fazer a seguinte utilização. Vamos fazer a codificação necessária para, ao clicar no botão, a imagem seja trocada, né? Inicialmente ele mostra o Mustang 1, que eu coloquei aqui. Mas se eu colocasse manualmente aqui Mustang 2, ele já ia mostrar o Mustang 2, né? Mas a gente não pode fazer isso durante a aplicação em execução. Então a gente vai fazer a programação para que ele, através da codificação, nós façamos, né, essa mudança. Então a codificação agora vem aqui no Source, na classe Java. Então vocês veem que interessante, né? Toda a interface é em XML e a programação é em Java. Então aqui nós temos uma classe Java chamada MainActivity, que herda de Activity, que é uma classe específica da API Android. Então vamos agora fazer a codificação. Além de eu trabalhar, por exemplo, com esses objetos que já vêm, eu vou precisar criar agora os objetos para mim vincular os objetos definidos no layout XML. Então eu vou criar uma variável, um objeto, né? Image view, vou chamar de imagem. Um button, também um objeto button, que eu vou chamar de botão. E vou criar aqui uma variável int, que vai servir para a gente manipular a troca de uma imagem pela outra. Tá joia? Então aqui, por exemplo, ele acusa, né, o ambiente Eclipse acusa que essa classe ImageView não foi importada, então a gente vai pedir para fazer o import. Mesma coisa do button. Então, um ambiente que facilita muito o desenvolvimento, né? O ambiente Eclipse é muito interessante ser utilizado. Aqui também, para manipular algumas características. Por exemplo, eu quero que ao clicar no botão ele efetue uma ação, né? Eu preciso implementar uma interface aqui, ó. Implements on click listener. Ok. Aí ele vai nos acusar aqui uma situação que ele não foi importado, né? A classe onde essa interface é definida precisa ser importada. Foi importado, mas ainda está acusando um erro, sim. Porque ele exige que seja implementado um método aqui específico para essa interface. Então, add unimplemented methods. Então, vamos dar 2 cliques aqui. Ele criou aqui um método chamado public void onClick, né? E aqui nós temos um objeto arg0 da classe view. A gente vai implementar aqui a ação do botão. Mas antes, aqui eu vou, dentro do método onCreate, vamos vincular os nossos objetos criados, imagem, igual a image view, find, esse aqui é um método, view by id, r.id, aqui a gente está definindo, vamos vincular esse objeto com r.id. A imagem 1 que está lá no XML. Né? Então, você precisa fazer essa vinculação para poder
manipular os conteúdos desses objetos, né? Se eu fosse simplesmente executar a aplicação para não mexer nada, não precisaria fazer nada. Ele já carregaria através do método setContentView todo o layout definido no ActivityMain.xml. Mas eu quero, por exemplo, mexer na imagem, alterar a imagem por outra. Então, eu já preciso vincular um objeto aqui na classe vinculado àquele objeto definido no XML. Eu preciso criar também o botão. Nós definimos ali. Vamos vincular ele rapidamente ao botão 1. Né? Então, aqui eu só modifico a classe que é o button. FindViewById, RID, só que aqui é botão 1. Pronto. Fizemos esse vínculo, até agora sem nenhum erro de compilação. E agora a gente precisa indicar que ele precisa escutar se ocorrer algum evento nesse botão. Então a gente faz assim, botão.setOnClickListener. E aqui a gente passa que é este objeto que ele tem que escutar. Se ocorrer alguma ação nesse objeto, ele vai escutar, vai ver que ocorreu essa ação e vai automaticamente efetuar uma chamada ao método onClick. E aí no método onClick a gente faz a programação. Né? No momento a gente só tem um botão. Mas eu já vou definir uma estrutura aqui que se tivessem outros botões, ele escutaria o botão e de acordo com o ID ele identificaria qual botão ele houve a ação. Então eu vou usar aqui a estrutura switch, onde eu vou definir para ele pegar do objeto ID 0 ponto get ID. Ele consegue identificar que foi naquele botão que houve, né, a ação. Então, vamos definir a estrutura. E vamos colocar aqui o case, né? Então, caso a ação, caso a ação tenha vindo r.id botão 1, né? Ele vai executar a seguinte ação. Né? Então, aqui eu vou fazer a programação dele da seguinte forma. A gente iniciou a nossa variável a com 0. Se ele clicar no botão, eu pego e vou incrementar o a. Né? Então, aqui eu posso até começar o a com 1, se for o caso. Né? Mas aqui eu vou incrementar o a. Então, eu vou fazer a mais. E vou verificar, como são, no momento nós temos 5 imagens, se o a for igual a 6, significa que ele passou a quantidade de imagens máxima. A gente retorna o a como sendo 1. Para que isso? Aí eu faço uma comparação, fiz essa estrutura lógica. Se o a for igual a 1, aí eu manipulo dessa forma. A imagem.set image resource recebe r.drawable.mustang1, né? E aí a gente identifica, se for 1 ele faz isso, se não, se for 2, aí ele muda para o Mustang 2. E vamos fazer essa estrutura até o 5 aqui rapidamente. Se for o 3, vai para o Mustang 3. Se for o 4, vai para o Mustang 4. Se for o 5, vai para o Mustang 5. A gente poderia até fazer uma imagem a mais. Por exemplo, se for o 6, vai para o Mustang 6, para ficar diferente da aplicação que eu tinha desenvolvido inicialmente. E aqui vamos fazer o A quando ele atingir 7, para voltar para 1. E vamos inicializar o A como sendo 1 aqui, que ele já vai carregar o primeiro Mustang. Né? Então aqui está faltando agora definir a imagem do Mustang 6. O Mustang 6, eu vou pegar aqui, ó, esse Mustang aqui. Salvar a imagem como Mustang 6. Vamos pegar ele e vamos jogar dentro do nosso projeto.
Tá, já tirou o erro, né? Que estava acusando um erro. Muito bem. Agora, vamos ver se a gente precisa definir mais alguma parte. Terminando isso, né? Fez toda essa programação dos ifs. Aí vamos dar um break aqui para o nosso case. Então, se ele fizer, se for esse botão, se existissem outros botões, a gente faria outros cases aqui dentro da estrutura switch, né? Então, aqui por enquanto está pronto. Está pronta praticamente a aplicação para a gente conseguir executar e ele fazer a troca de acordo com a programação. Muito bem. Vamos salvar tudo. Vamos tentar executar. Aí eu clico aqui no botão do Play, Run Configurations. Vem aqui em Android Application. Vamos selecionar o projeto. Visualizar carros. Copiar o nome aqui no Name, no Android Virtual Device. Vamos selecionar aqui um aparelho virtual com a versão 2.2 do sistema operacional. Aqui nós já temos uma aplicação em execução, né? Vamos ver se ele consegue estar fazendo a execução e vai tentar iniciar a aplicação para a gente. Ver se a gente consegue executá-la adequadamente. Às vezes demora um pouquinho. Vamos fazer um teste. Aí, com isso vocês veem o quanto a gente consegue de recursos, né? Muitas vezes utilizar numa aplicação Android. Então aqui a gente trabalha com imagens com extensão JPG. E vamos ver aqui, nós temos aqui a aplicação antiga em execução. Aqui. Ele está tentando se ver aqui, você tem um ambiente no próprio Eclipse. Ele mostra a situação da aplicação, né, que vai tentar executar. Existe uma aplicação ali em andamento. A gente pode, ele fez a instalação do Visualizar Carros APK. Aí tinha em andamento, agora vamos fazer novamente. Vamos ver aqui. Carregou. Essa aqui é a nossa aplicação. Escolher carro. Olha, esse aqui já é da aplicação nova que a gente acabou de fazer. E volta para 1. Tá vendo? Então, com isso aqui nós geramos uma aplicação rapidamente que poderia ser feita para diversas possibilidades e utilidades. Por exemplo, visualizar fotos pessoais, da família, né? Criar um álbum de fotos para qualquer tipo de utilização. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Bom, aqui é o layout da aplicação. E muito obrigado. Agradeço aí a atenção e espero que este vídeo seja útil para quem quer iniciar aí a programação para o sistema operacional Android.